Abraão, um homem de fé extraordinária. Ele deixou sua cidade e foi viver em tendas pelo resto de sua vida. Confiando plenamente em Deus, ele obedeceu ao chamado divino aos 75 anos de idade. Poucos de nós deixariam uma cidade ou sua casa confortável para viver em uma tenda nas montanhas onde faz calor no verão e neva no inverno. Essa atitude demonstra o quão poderosa era a sua fé e o seu compromisso com Deus. Deus o instruiu a seguir em direção a uma terra que ele lhe mostraria, uma terra que ele nunca tinha visto antes. Ele teria que se despedir de sua família e amigos. Abraão foi obediente à sua fé. Deus prometeu que ele teria um filho com sua esposa, Sara, mesmo que ela já estivesse além da idade de ter filhos. Abraão poderia ter duvidado da promessa de Deus, mas ele escolheu confiar em Deus e esperar pacientemente pelo cumprimento da promessa. A palavra hebraica Isaac significa rir. Sara riu de alegria quando soube inicialmente que estava grávida. Ao longo desse caminho, a fé de Abraão foi severamente testada. Passaram-se 11 anos após a promessa de Deus de que ele teria um filho. E ainda não havia sinal do cumprimento dessa promessa. Diante dessa demora, Sara, esposa de Abraão, sugeriu que ele procurasse descendência por meio de sua serva principal, Agar. Assim, nasceu Ismael, filho de Abraão com Agar. No entanto, a Bíblia nos diz que Ismael não foi uma criança da fé, mas uma criança da carne que Deus não escolheu. Depois de esperar por tanto tempo pelo filho prometido, Isaque finalmente chegou. Abraão foi testado ao extremo quando Deus pediu que ele sacrificasse Isaque em um altar. De acordo com a Bíblia, Abraão concordou em obedecer a Deus em sacrificar seu filho. Sua fé era tão grande que para ele Deus poderia o ressuscitar dos mortos depois de sacrificá-lo. Essa demonstração de fé é surpreendente, considerando que Deus nunca havia feito algo como isso antes. Abraão pensou: se Deus pôde trazer Isaque à vida a partir de seu próprio corpo velho e estéril, ele também poderia ressuscitar Isaque dos mortos. Quanto à idade de Isaque no momento do sacrifício, não é especificada na Bíblia. No entanto, algumas interpretações sugerem que ele poderia ter sido um homem adulto, com base em informações dos textos bíblicos. Por exemplo, Sara, mãe de Isaque, morreu aos 127 anos. Se considerarmos que Isaque nasceu quando Sara tinha 90 anos, podemos falar que Isaque tinha aproximadamente 37 anos de idade. Portanto, podemos supor que ele estivesse com seus primeiros 30 anos quando ocorreu o incidente do sacrifício. Diante dessa situação, Isaque poderia ter resistido ou questionado a decisão de seu pai. Afinal, ele era um homem adulto e poderia ter se oposto ao sacrifício. No entanto, a história nos mostra que Isaque se curvou em confiança e obediência ao seu pai Abraão, que era já idoso. Isaque também demonstrou confiança em Deus ao permitir que o servo de Abraão encontrasse uma esposa para ele. Por outro lado, Jacó inicialmente demonstrou uma confiança equivocada em si mesmo. Ele usou esquemas e enganos para manipular seu pai, Isaque, e obter a bênção que deveria ser dada a Esaú. Jacó confiou em suas próprias habilidades de engano e manipulação, em vez de confiar em Deus. Essa falta de confiança em Deus e a dependência excessiva de suas próprias habilidades levaram a consequências negativas em sua vida e em sua relação com Esaú. Jacó lutou com Deus durante toda a noite, e no final ele foi tocado na coxa, deixando-o manco pelo resto de sua vida. Mas foi nesse encontro que sua confiança em Deus foi testada e fortalecida. Durante essa luta, Jacó recebeu uma nova identidade. Deus mudou seu nome para Israel, que significa aquele que luta com Deus. Ele começou a acreditar nas promessas de Deus de que seus 12 filhos se tornariam as 12 tribos de Israel. Apesar de todas as falhas e erros, esses 3 homens se destacam como exemplos de fé e confiança inabalável em Deus. Diferente de seus parentes, pessoas que agiam de acordo com seus próprios desejos e instintos carnais, em vez de agirem pela fé. Ló, sobrinho de Abraão, foi influenciado pelo materialismo e pelas aparências. Ele confiou em seus olhos e nas oportunidades aparentemente vantajosas que o Vale do Jordão oferecia. Foi atraído pela abundância, riqueza e bens materiais, deixando de lado a importância de buscar a vontade de Deus em sua vida. Abraão confiou em seus olhos,
mas também confiou em Deus que estaria com ele, independentemente das circunstâncias. Esaú preferiu um prato de comida do que a bênção de seu pai. A carta aos Hebreus nos adverte para não sermos como ele, que posteriormente se arrependeu de seu acordo e buscou a bênção com lágrimas, mas não houve um verdadeiro arrependimento e mudança de coração em relação ao seu erro. A história dos patriarcas bíblicos nos mostra uma clara divisão entre os homens de fé e seus parentes. Se observarmos em suas esposas, Sara, Rebeca e Raquel, essas 3 mulheres eram conhecidas por sua beleza, mas se submeteram aos seus maridos. Por sua vez, a esposa de Ló refletiu sobre a boa vida que estava vivendo e talvez tenha tido uma relutância em deixar tudo para trás, tendo desobedecido ao comando de Deus, e como resultado, foi transformada em uma estátua de sal. Portanto, Deus escolheu Abraão para ser o pai de uma grande nação e prometeu abençoá-lo abundantemente. Essa promessa incluía a promessa de uma terra para Abraão e seus descendentes, bem como a promessa de que todas as nações seriam abençoadas através dele. Essa aliança com Abraão é um tema recorrente na Bíblia, pois Deus reafirma sua promessa a Abraão e a seus descendentes ao longo das gerações. Vemos essa promessa sendo cumprida na história do povo de Israel, descendência vinda de Abraão, e também na vinda de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que é o cumprimento final dessa promessa feita a Abraão. Jesus é descendente de Abraão e veio para trazer a redenção e a salvação a todas as nações. Através de sua morte e ressurreição, Jesus estabeleceu uma nova aliança entre Deus e a humanidade, uma aliança baseada na graça e no perdão. Essa nova aliança é celebrada na Ceia do Senhor, onde lembramos do sacrifício de Jesus e renovamos nosso compromisso com Ele. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.